Estão vendo o slide? Você tem alguma pergunta a fazer da aula anterior? Alguma pergunta para fazer na aula anterior? Ou da tarefa? Bom, se ninguém ficou com nenhuma dúvida, então vamos começar a aula de hoje. Hoje vamos falar de repouso semanal remunerado, vamos falar do adicional de insalubridade, de periculosidade, vamos falar do trabalho noturno, das férias, gratificação natalina, contribuição sindical, folha de pagamento e a fixação obrigatória dos documentos e prazos de guarda. Como eu já havia falado anteriormente, essa disciplina é uma coisa bem prática, é aquilo que se faz mesmo num escritório de administração de pessoal. Então, vamos primeiro ver os elementos de um contrato de trabalho. O elemento de um contrato de trabalho ele tem 3 elementos principais, que é a jornada de trabalho, o salário e o cargo, a função. Quando nós falamos da jornada de trabalho, como esse trabalhador vai exercer o seu trabalho. No contrato de trabalho deve ter, olha, ele vai trabalhar de tal hora até tal hora, vai trabalhar quantas horas semanais, quantas horas por dia, se vai trabalhar no sábado, se ele vai fazer trabalhar no domingo. Existem alguns casos em que quando é alguma necessidade daquele ramo de comércio, ou é uma comodidade necessária, aí o comércio pode trabalhar no domingo, que é, por exemplo, os supermercados ou as indústrias que não podem parar no domingo, tipo laticínio, os produtores tiram leite todos os dias, eles precisam continuar, o laticínio precisa operar até mesmo aos domingos. Hospitais, alguns tipos de indústria também não podem parar, como a indústria siderúrgica também não podem parar. Então, essas empresas, elas podem trabalhar no domingo. Então, tem que ter nesse contrato de trabalho se o funcionário vai estar trabalhando nesse regime, onde ele também pode precisar trabalhar aos domingos. Como nós falamos na última aula, o contrato de trabalho, ele é muito bom ter ele, só que também pode existir o contrato de trabalho verbal, ou seja, não existe um documento assinado pelas partes. Simplesmente eu tenho um restaurante, chego lá e contrato, vamos trabalhar no meu restaurante lá? Vamos. E aí você começa a trabalhar. A partir desse momento, você já é um funcionário. Lembrando que esse contrato verbal não dispensa a assinatura dos documentos. Então, fazemos o contrato verbal, mesmo assim, você vai. Eu vou ter que assinar sua carteira de trabalho, fazer todos os registros. Só não tem aquele contrato em papel que esclarece como vai ser feito esse trabalho. Quando esse não tem um contrato e isso não está claro como é que vai ocorrer, qual é a sua jornada e tal, às vezes tem até aqueles trabalhos informais, onde não é formalizado o vínculo empregatício, a pessoa simplesmente começa a trabalhar sem formalizar um vínculo empregatício. Então, existe o vínculo, né? Porque a pessoa está trabalhando, tem todas as características, características de um vínculo empregatício, mas não foi formalizado, não foi assinado carteira de trabalho, não foram feitos registros legais, mas ele é empregado.
Então, precisa ter um meio de se esclarecer como é que a situação vai ocorrer. E aí, a própria legislação já traz algumas soluções. Por exemplo, nesses elementos, se não existe um contrato, não está claro como é que vai ocorrer esses três principais elementos, então a jornada de trabalho continua sendo 8 horas diárias. Como a CLT e a própria Constituição já falam, olha, o trabalhador vai trabalhar 8 horas diárias, então entende-se que é 8 horas diárias. Existem algumas exceções, como cargo de diretor, de gerente, trabalhador externo, e aí nesse caso não vai ser 8 horas diárias. Por quê? O gerente ele tem um regime de trabalho integral, então ele não tem essa jornada de 8 horas. Ele pode ter que trabalhar sim mais que 8 horas. Salário, se não tiver o salário no documento, esse trabalhador vai receber o mesmo salário que um outro funcionário que já esteja trabalhando, esteja formalizado. Se não tiver outro funcionário exercendo a mesma atividade, é o salário pago habitualmente na região, ou o salário mínimo, sempre aquele que for mais benéfico ao trabalhador. Se o empregador paga um salário maior que o salário mínimo para outro funcionário, vai ser esse salário. Se o salário habitualmente pago na região for maior do que o salário que ele paga ao trabalhador, esse trabalhador que não foi formalizado no vínculo tem direito ao salário da região. E como tem o salário mínimo, que é proibido pagar menos que ele, então, no último caso, temos o salário mínimo. Alguma pergunta? Aí nós temos alguns tipos de contrato de trabalho. Nós temos, por exemplo, o contrato de trabalho por tempo determinado e indeterminado. Contrato de trabalho por tempo indeterminado, ele não tem um prazo para se extinguir. Ou seja, que a pessoa foi contratada e esse contrato não tem uma data final. Então, eu posso contratar uma pessoa e ela continuar 10, 15, 20 anos na empresa, 30 anos na empresa. Não existe um fim desse contrato. Se não existe um fim dele, então quer dizer que o empregado nunca vai sair da empresa? Não. Se não existe um tempo determinado do contrato, qualquer uma das partes, ou seja, tanto o empregado como o empregador, pode rescindir o contrato. É claro que essa rescisão não vai acontecer assim, de qualquer forma. Né? Existem algumas regras para que essa rescisão seja feita. Por exemplo, existe o aviso prévio. Então, tanto o empregador como o empregado tem que avisar um ao outro. Se o empregado quer pedir demissão, tem que avisar o empregador 30 dias antes. Olha, eu quero pedir demissão, então daqui a alguns dias eu não vou estar mais trabalhando, eu não vou estar mais exercendo minha função. O empregador, da mesma forma, olha, a partir de tal data eu não vou mais precisar dos seus serviços, então você já está avisado, tudo isso tem que ser feito com documentado, né? Então, se o empregado vai pedir demissão, ele tem que fazer um termo de pedido de demissão, pega a assinatura do empregador. Se o empregador vai demitir o funcionário, ele tem que fazer o mesmo termo, avisar o funcionário e pegar a assinatura do funcionário comprovando que ele avisou. Alguma dúvida? Bom, temos também um contrato por prazo determinado. Nesse tipo de contrato, existe uma data em que esse contrato vai se extinguir. Por exemplo, eu posso fazer um contrato com a validade de 30 dias. Existem várias modalidades de contrato por prazo determinado. Todo contrato que tem um prazo para se extinguir, ele é por prazo determinado. Já ouviram falar do contrato de experiência?
O contrato de experiência, ele é um contrato por prazo determinado. O que isso significa? Você vai assinar um contrato com uma pessoa, olha, por 30 dias, esse contrato tem validade de 30 dias, prorrogar por mais 30. E aí significa que chegou nos 30 dias, você não tem interesse de continuar a relação, você pode avisar outra pessoa, olha, eu não tenho mais interesse de continuar com a relação de trabalho. Isso tanto o empregador como o empregado, tá? O empregado também ele pode chegar para o empregador e falar, terminou os 30 dias, falar que não quer continuar trabalhando na empresa. Por quê? Qual a vantagem desse contrato de trabalho por prazo determinado? Não precisa ter aviso prévio, afinal o prazo do contrato acabou. Quando o empregador quer demitir um funcionário, ele não precisa pagar a multa por rescisão contratual. Existem várias possibilidades, várias vantagens de assinar esse contrato. E é assinado por quê? Esse contrato de experiência. Para que o empregador e o empregado se conheçam como é o ambiente de trabalho, e aí vejam se realmente querem ingressar nessa relação de trabalho. O empregador vai ver como é que o funcionário exerce seu serviço, se ele realmente é prestativo, se ele é um bom funcionário mesmo. Se não for, ele só avisa, olha, eu não quero continuar a relação de emprego. E aí o empregado está demitido. Aliás, nesse caso não seria bem uma demissão, né? Seria o término do contrato. E o empregado, da mesma forma, ele vai conhecer o ambiente de trabalho, vai ver como é a relação dos funcionários com o empregador, e aí pode ser que ele também chegue à conclusão, terminou isso 30 dias, falar, olha, não quero continuar aqui. Só avisa o empregador, olha, deu os 30 dias, olha, eu não quero continuar trabalhando na sua empresa. E aí, terminou o contrato, ele vai embora. Alguma dúvida até agora? Esse contrato ele não pode ser utilizado assim de qualquer forma. Esse contrato de trabalho por tempo determinado, ele tem expressamente na CLT em quais situações ele pode ser utilizado. Uma das situações que eu já falei é o contrato de experiência. Esse contrato que é feito por um prazo, no máximo, ele pode ter no máximo 90 dias, ou seja, aí seria praticamente 3 meses, mas não é 3 meses exatamente. Por quê? 90 dias é diferente de 3 meses. Se você pega aí um mês em que tem fevereiro, janeiro, fevereiro e março, fevereiro ele tem janeiro ele tem 31 dias, março tem 28, se for um ano bissexto ele tem 29. Aliás, janeiro tem 29 dias se for um ano bissexto e março tem 31. Isso significa que nesses 3 meses daria 91 dias, se fosse por mês, só que não é por mês, é 90 dias. Se nós pegássemos aí abril, maio, junho, aí teríamos 2 meses com 31 dias e um com 30, o que daria 92 dias. Mas não é 3 meses, é 90 dias. Então não confundam, 90 dias com 3 meses, ok? Temos também um outro tipo de contrato por tempo determinado, que esse é realmente um contrato que ele não é de experiência, ele tem um prazo mais longo. Esse contrato ele foi criado para diminuir a informalidade do emprego. Porque existia aqueles casos dos trabalhadores que eram contratados, por exemplo, para trabalhar em uma construção, e aí essa construção iria terminar. Então, eles iriam exercer, por exemplo, um pintor, ele ia trabalhar só durante o tempo que estivesse pintando aquela obra lá, digamos, um prédio, ele ia trabalhar aí 3, 4 meses pintando o prédio, às vezes até mais, aí 6 meses, um ano pintando aquele prédio. Ou um azulejista trabalhar aí durante 6 meses, aí um ano trabalhando naquele prédio, e após isso terminou o serviço.
Então, esse tipo de contrato ele é feito para essas situações, onde o serviço ele tem a natureza de passageira. Então, essa contratação ela é realizada e terminou esse serviço, o funcionário terminou o contrato. Então, não tem o empregador não vai ser penalizado em ter que pagar multa por rescisão de contrato e tal. Por quê? Porque não houve uma rescisão, já que o contrato por prazo determinado. Também existe a possibilidade de fazendas que têm uma safra, tem um período de safra, por exemplo, vai colher café, vai colher laranja, e aí precisa de um número maior de trabalhadores do que aquele que habitualmente tem na fazenda. Também pode ser feito um contrato por tempo determinado, um contrato de safra. Terminou esse período desse contrato de safra, o trabalhador terminou o contrato de trabalhador. E aí ele não vai mais trabalhar para aquela pessoa. Terminou o contrato. Não tem uma demissão em si, porque é um término do contrato. Vejam que nesse tipo de contrato não é necessariamente um prazo fixo, ou seja, 1 ano e 6 meses. Tem um limite máximo, ele pode ser contratado aí durante 2 anos por prazo determinado, mas dentro desses 2 anos pode terminar aí, tanto com 1 ano e 9 meses, quanto com 1 ano e 6 meses. Por quê? O fim do contrato é o término do serviço, ou da obra, ou da colheita, certo? Temos o contrato de obra certo, esse é mais específico para a obra mesmo. Nesse caso, ele só pode ser realizado por aquelas pessoas que trabalham com construção de caráter não transitório, ou seja, fazem a construção hoje, ficam um tempo sem construir, fazem outra construção. Então, esse tipo de contrato, ele é só para obras, só para quem está construindo, e ele tem uma lei específica que rege ele. A vantagem dele é bem parecida com o do contrato por tempo determinado. Terminou a obra, terminou o contrato. O contrato de safra também é bem específico, para quem trabalha em quem tem fazenda e ele vai contratar pessoas para trabalhar durante uma safra. Veja o contrato por prazo determinado, ele pode englobar tanto contrato com safra quanto contrato por obra certa. Esse contrato por prazo determinado, ele não existia antes. Ele foi criado justamente porque antes havia um contrato específico por safra, por obra certa, e aí só essas atividades é que poderiam contratar, mas existiam outras atividades que também poderiam ter essa especificidade. Aí foi criado o contrato por prazo determinado. Alguma dúvida até agora? Bom, quando você vai contratar um funcionário, antes você precisa fazer todo aquele trabalho que vocês já viram na disciplina de planejamento de recursos humanos. Vocês precisam recrutar os funcionários, selecionar, contratar. Só que a nossa aula ela parte a partir do momento em que você já selecionou e está contratando o funcionário. Ou seja, planejamento de recursos humanos, ele engloba, é maior, engloba tudo, só que nós estamos trabalhando só dentro de uma parte de recursos humanos, que é aquela rotina do dia a dia. Planejamento, ele é mais amplo. Então, você selecionou um empregado, você contratou, você precisa fazer o registro desse empregado na empresa e em vários órgãos. Então, agora nós vamos falar um pouquinho de como funciona esse registro. Quando o empregado é contratado, ele tem que ser registrado imediatamente na empresa. Não existe um prazo aí para você fazer esse registro. O empregado começou a trabalhar, ele já tem que estar registrado na empresa.
Aí alguns de vocês podem falar, professor, mas a legislação não me dá 48 horas para eu fazer o registro na carteira de trabalho? Vejam, não confunda registro na carteira de trabalho com prazo para registrar o funcionário. Você pode contratar o funcionário hoje, pegar todos os documentos dele, inclusive pegar todas as cópias do documento dele, pegar a carteira de trabalho, para fazer o registro hoje e começar a trabalhar amanhã. Mas se você quiser que ele comece a trabalhar hoje, você tem que fazer o registro imediatamente. E aí, após você ter efetuado o registro, é que ele pode começar a trabalhar na empresa. Antes de efetuar o registro, ele não pode trabalhar. Ok? Estão me entendendo? Então, esse registro ele vai ser feito em livros, vai ser feito em fichas, pode ser feito no sistema informatizado, mas tudo isso tem que ser feito de acordo com uma autorização, de acordo com o registro que vai ser feito no Ministério do Trabalho. Então, na carteira de trabalho, você vai ter que preencher algumas coisas. Lembre-se que você tem que. A carteira de trabalho, você não pode manter nenhum documento do funcionário retido. Então, aqueles documentos, por exemplo, CPF, carteira de identidade, comprovante de escolaridade, comprovante de residência, tudo isso aí você pode pegar o documento funcionário, pega o original e uma cópia, você pede ao funcionário trazer o original e a cópia, você pega a cópia, reconhece que é original, olhando, pegou o original, você olha o original e a cópia, compara os dois, são as mesmas informações, você pode bater um carimbo, olha, confere com o original. Agora, a carteira de trabalho, você não pode pegar uma cópia, tem que ser original, porque você tem que anotar na carteira de trabalho original. Então, todos os outros documentos, você pode pegar essas cópias. Agora, a carteira de trabalho, não, você tem que pegar a original. Então, para a carteira de trabalho, você elabora um recibo e entrega para o funcionário. Olha, tal dia eu peguei essa carteira de trabalho e vou devolver ela daqui a 48 horas que dá em tal dia. Aí você pode pegar essa carteira de trabalho e você tem 48 horas para fazer os registros. Então aí você tem que anotar na carteira de trabalho os dados do contrato, cargo, data de emissão, remuneração, tudo isso vai ter que ser anotado na carteira de trabalho. Pode ser que você veja lá o funcionário e ele tem um registro em outra empresa. Então aí você vai ter que ver se esse registro foi dado baixa, se ele finalizou esse outro contrato. Existe a possibilidade do funcionário ter dois empregos. Isso não impede, desde que haja desde que os horários não sejam coincidentes, não sejam os mesmos. Por exemplo, o funcionário pode trabalhar de manhã em uma empresa e à tarde na outra. Ou à tarde em uma empresa e à noite em outra. Isso é bem comum no caso das pessoas que trabalham na área médicos, professores. É bem comum isso. Dúvidas até agora? A gente também tem que ter uma atenção à contribuição sindical. Até 2017, a contribuição sindical era obrigatória. Isso quer dizer que o funcionário não tinha opção, ele tinha que fazer essa contribuição sindical. Essa contribuição sindical ela vai para o sindicato da categoria e ela é o valor de uma diária de trabalho. Então, você, até 2017, você ia contratar um funcionário, você olhava na página de contribuição sindical.
ele já tinha feito a contribuição aquele ano, então você não precisava fazer nada. Mas se ele não tivesse feito a contribuição, você tinha que recolher essa contribuição sindical. Mas em 2017 isso mudou. Houve uma reforma trabalhista e o empregado agora não tem mais obrigação de contribuir. Ele contribui se ele quiser. Então agora, quando você for contratar um funcionário, o que você vai fazer? Você vai ter que olhar na carteira de trabalho dele e ver se tem a contribuição. Se não tiver, você vai ter que perguntar para o funcionário: e aí, você quer contribuir com o sindicato? Se ele falar que não quer, não coloca nada, não faz nada. É claro que, em todo caso, você tem que pegar um documento funcionário comprovando isso. Então, você quer contribuir com o sindicato? Não. Então, você pega um termo em que ele vai afirmar isso, assinar, dizendo que ele não quer contribuir com o sindicato. Se ele falar que sim, você também vai ter que fazer um termo em que ele vai informar isso: olha, eu quero contribuir com o sindicato, eu autorizo que seja descontado esse valor da minha remuneração. Aí você pega esse termo e faz as inscrições e desconta esse valor, ok? Toda relação de emprego, ela tem que ser todo, principalmente que se refere a salário e tal, horário de trabalho, tudo isso tem que ser bem registrado, para que evite o problema futuro. Pessoa, eu não queria que descontasse, descontou. Ou, eu queria que descontasse e não foi descontado esse valor, e eu tive um problema com o sindicato, perdi algum benefício. Então, você tem que registrar tudo isso em papel, assinado pelas duas partes. Dúvidas até aqui? Aí aqui também temos a carteira de trabalho. Como nós já falamos anteriormente, essa carteira, você tem um prazo para devolver ela. Ela precisa ser devolvida dentro de 48 horas. E aí, como é que você vai comprovar que a carteira de trabalho foi devolvida dentro de 48 horas? Na entrega, você precisa fazer um recibo, onde o funcionário vai assinar, dizendo que você pegou a carteira dele naquela data. E quando você for devolver essa carteira, você precisa entregar outro recibo e entregar a carteira para o funcionário, dizendo que o funcionário assinando que você entregou a carteira naquela data, ou seja, dentro das 48 horas. Se isso não for feito, a empresa pode receber uma multa. E aí a empresa pode ser penalizada porque não foi feito esse documento. Eu vou precisar tomar água agora, aguarde só um minutinho. Fez cocô hoje, né? Ninguém muito lá.
Então, aqui nesse slide, nós temos aqui uma lista dos documentos que precisam. Camilo está perguntando, professor, tem um valor fixo para contribuir com o valor sindical ou depende da empresa? Depende do salário do funcionário. Você vai pegar o salário do funcionário e dividir por 30 dias. Então, o funcionário aí ganha R$ 3.000, dividido por 30 dá 100. É R$ 100 que é o valor. Porque a contribuição sindical é o valor de um salário. É o valor de um dia de trabalho ao ano. Ok? Essa contribuição sindical também é feita uma vez só por ano. Então, não é feita todo mês. Você foi lá, registrou uma contribuição por ano, um dia de serviço, acabou. Não tem todo mês, não. Ok? Então, aqui nós temos uma lista. Não vou passar por toda essa lista. Vocês podem. Nós vamos falar dos tópicos dela nos próximos slides, então não vou ficar lendo toda a lista agora. Uma outra coisa que nós precisamos ficar atentos também no Departamento de Recursos Humanos é as folhas de pagamento. A folha de pagamento, para fazer a folha de pagamento, nós temos que ter alguns conceitos. O primeiro conceito é o de salário. Salário é quem definido no ato da contratação. Então, você pode chegar lá para o empregador e falar assim, olha, o seu salário é R$ 1.500, R$ 2.000. Esse é o salário dele, definido no contrato. Se não tiver um contrato, nós voltamos para aquilo que foi para aquelas situações onde não tem um contrato formalizado. E aí temos aquelas definições aqui lá que pode ser o salário do funcionário. Existe também a forma de salário, que pode ser por mês, pode ser por hora, pode ser por comissão, ok? E temos também o conceito de remuneração. O funcionário ele pode ter o salário de R$ 1.500, mas ele não receber apenas R$ 1.500, ele receber um pouco mais. Então, aí nós temos a remuneração. A remuneração, além do salário, ela pode ter hora extra, pode ter adicionais de periculosidade, insalubridade, pode ter vários outros, gorjetas. Tudo isso entra no conceito de remuneração, ok? Em alguns casos, você pode precisar descobrir o salário diário do funcionário. Nesse caso, nós temos aqui uma fórmula que é só você aplicar o salário e aí você obtém o salário diário dele. Agora vamos falar da hora extra. Funcionário, às vezes, ele pode estar trabalhando e aí, em um dado dia, o empregador chega para ele e fala assim, olha, hoje eu preciso que você trabalhe até um pouco mais tarde. O funcionário terminou as 8 horas de serviço dele, preciso que você continue trabalhando um pouco mais. E aí, nesse caso, o funcionário vai fazer jus à hora extra. Ele vai receber aquelas horas, o diária dele de trabalho, mais as horas que ele vai trabalhar mais. Tem um limite de hora extra que o funcionário pode fazer por dia, que é até 2 horas. Só que aí o funcionário não vai receber só o valor da hora que ele trabalhou a mais, ele também vai receber um adicional, que é de no mínimo 50%. Ele pode ser mais que 50%, pode ser 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. O que não pode é ser menos que 50%. Isso significa que, se o funcionário trabalhou aí uma hora e ele tinha um valor de salário hora dele, era de 500, de
R$ 50, quer dizer que a hora extra dele vai ser 75, que é a hora normal de R$ 50, mais R$ 25, que é o adicional. Alguma dúvida até agora? Bom, se não tem nenhuma dúvida, vamos continuar. Outro adicional que pode entrar nas horas, que pode também entrar na remuneração, é adicional noturno. Trabalhar à noite geralmente é mais difícil, é mais penoso que trabalhar durante o dia. Então, esse adicional noturno é para aquelas pessoas que trabalham à noite. Mas, eu trabalhei lá até às 7 horas. O que é noite? Até onde começa a ser a noite? Então, a legislação tem isso definido. Aquelas pessoas que trabalham entre as 22, esse período de 22 horas da noite, ou seja, 10 horas da noite até as 5 horas da manhã, é considerado trabalho noturno. Então, as pessoas que trabalham nesse período faz direito ao adicional noturno. Se a pessoa trabalha for um trabalhador rural, aí é das 21 às 5. E aí também temos ou das 22 às 4, conforme o tipo de trabalho. Em lavoura é das 21 às 5 e das 20 às 4 para quem trabalha na pecuária. O adicional noturno é de 20%. Então, quer dizer que se a pessoa for trabalhar nesse horário e ela ganha R$ 50 a hora, então ela vai ganhar R$ 60 nesse horário. Por quê? Ela tem um adicional noturno de 20%, mais a hora a hora normal. O adicional noturno de 50, 20% de 50 é 10. Hora normal 10, R$ 50, mais R$ 10 de adicional noturno. Ok? Aí vai falar, professor, mas se a pessoa trabalhou horário normal e está fazendo hora extra nesse horário, como é que vai ser calculado? Nesse caso, ela vai ter, veja só, a pessoa ganha R$ 50, a hora normal. Se ela fez hora extra, então ela tem direito a 50% de adicional, ou seja, vai dar R$ 75. O adicional noturno é de 20%, então ela vai ter direito a 20% de 50, que dá R$ 10. Então, R$ 50 da hora normal, mais 25 de hora extra, dá 75, mais R$ 10 de adicional noturno, dá R$ 85. Esse seria o valor da hora dessa pessoa, trabalhando nesse horário e fazendo hora extra. Estão entendendo até agora? Bom, se ninguém tem nenhuma pergunta, então vamos dar sequência. Outro adicional que a pessoa pode ter direito integra a remuneração também, o adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade é pago aquela pessoa que exerce o trabalho em uma situação de dificuldade, que é penoso, que é difícil. Então, pessoa que trabalha em um local muito quente ou locais muito frios, que faz muito esforço físico, trabalha ao sol, em local aberto, ela tem direito de receber esse adicional de insalubridade. Esse adicional é pago de acordo com a tabela e o grau de salubridade, que pode ser de 10%, que onde o grau de salubridade é mínimo, 20% quando o grau é médio, ou 40% quando o grau é máximo. Para identificar se o grau é
mínimo, médio ou máximo, tem que ser feita uma perícia por um engenheiro do trabalho, um médico do trabalho. Esses profissionais que vão dizer qual o grau de insalubridade é que existe. Identificou qual o grau de insalubridade, o trabalhador vai ter direito àquela respectiva porcentagem. Então, o trabalhador ganha R$100 a hora. O grau é máximo 40%. Então, ele vai ter direito a R$100 da hora normal, mais 40% de insalubridade, que dá R$140. Se for médio, R$20 de adicional, então vai ter direito a 120. Se for mínimo, R$10 de insalubridade, vai ter direito a R$110 por hora trabalhada. Esse adicional de insalubridade é pago quando mesmo durante o trabalho em hora normal, tá? Não precisa ser horário noturno ou hora extra, não. Estão me entendendo? Temos também o adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade é bem parecido com o adicional de insalubridade. O adicional de periculosidade, ele é para a pessoa que trabalha em um local perigoso. Qual a diferença? O adicional de insalubridade é pago para aquelas pessoas que trabalham em um ambiente que pode causar dano à saúde. Já o adicional de periculosidade é aquelas pessoas que trabalham em um ambiente que causa risco de morte. Então, o adicional de periculosidade é pago para pessoas que trabalham em locais com produtos explosivos, com eletricidade de alta voltagem, enfim, pessoas que trabalham com segurança, que correm risco de ser agredidas. Então, essas pessoas têm direito a esse adicional. O adicional de periculosidade, ele tem a porcentagem fixa de 20%. Isso significa que, independente da situação, ele vai receber 20%. Não tem um adicional, uma graduação. Aliás, 20% não, 30%. Não tem a gradação. Ele vai receber sempre 30%. E aí, a pessoa que tem direito, que trabalha numa situação que tem direito ao adicional de periculosidade e de insalubridade, ela poderia receber teria as condições, levaria a situação onde poderia receber os dois, ou como é que fica? Nesse caso, vai ser pago mais vantajoso para ele. Se for grau, a insalubridade for grau mínimo ou médio, ele vai receber de periculosidade, que é 30%, maior que o 10% ou 20%. Se for em grau máximo, a insalubridade for grau máximo, então recebe insalubridade, que 40% é maior do que 30%, que seria o adicional de periculosidade. Um outro valor que a pessoa pode receber também é ajuda de custo, um outro adicional. Esse adicional ele não faz parte da remuneração. Esse adicional ele é pago quando a pessoa precisa viajar para fazer algum trabalho ou para ir a um outro local de trabalho, então ela tem essa ajuda de custo. Por exemplo, a pessoa trabalha em Porto Velho e aí ela precisa se mudar para Guajará-Mirim para realizar trabalhos lá. Ela vai ficar morando lá durante um tempo. Então, nesse caso, ela tem direito a essa ajuda de custo para ajudar na mudança, pagar frete, tal, custeios. Ela vai ter direito a essa ajuda de custo. Temos também as comissões, as porcentagens. O funcionário que trabalha com vendas, por exemplo, ele pode receber comissão ou porcentagem. Comissão, normalmente, é um valor que é pago por quantidade de trabalho. Então, um trabalhador que trabalha, por exemplo, fabricando peças de madeira. Cada peça ele vai ter uma quantidade, um valor sobre aquela peça que ele vai receber. Então o funcionário aí fabricou aí 10 peças, ele tem um valor de 10%,
recebe R$ 10 por peça, você fabricou 10 peças, você tem direito a R$ 100. Isso é comissão. A porcentagem é sobre o valor que a pessoa faz uma venda. Ou um outro valor monetário que a pessoa reserva uma porcentagem daquilo que ela fez. Isso é muito pago para a pessoa que trabalha em vendas. Então, a pessoa conseguir vender R$ 1.000. A porcentagem de 10%, ela vai receber R$ 100. Conseguir receber 1.500, porcentagem de 10%, R$ 150. Assim sequencialmente. Dúvidas até agora? Um outro adicional que também não faz parte da remuneração são as diárias. Imagina que o trabalhador vai fazer um serviço e aí para isso ele precisa viajar. Na ajuda de custo, a pessoa vai se mudar. Agora, na diária, a pessoa não vai se mudar, ela vai só realizar um serviço naquele lugar. Digamos, a pessoa está aqui em Porto Velho e precisa participar de uma reunião em Brasília. Então, ela vai receber essas diárias. As diárias é um valor que ela recebe para custear hotel, alimentação, dependendo da situação, custear transporte, para ela realizar os serviços. Então, ela vai ter direito a receber as diárias. As diárias, elas, em regra, elas não fazem parte da remuneração do funcionário. Se as diárias forem menores que 50% do que o salário do funcionário, elas não integram a remuneração. Agora, se elas forem superarem 50%, aí elas vão pagar, essas diárias vão fazer parte da remuneração do funcionário também. É bem comum também para quem trabalha em restaurantes ou até mesmo lojas também receber gorjeta. Que no Brasil é mais comum para quem trabalha em restaurantes, em hotéis, receber essas gorjetas. As gorjetas, elas são um valor que é pago pelo cliente espontaneamente, ou seja, o funcionário fez um bom trabalho, os clientes vão dar uma gorjeta para ele. Se ele não fez um bom trabalho, ele não vai receber gorjeta. Então, neste caso, quando o funcionário recebe essas gorjetas, elas não vão integrar o salário. Por quê? Porque não é um pagamento que o patrão paga, mas são os clientes. E o cliente também não é obrigado a pagar. Se ele quiser, ele paga. Se ele não quiser, ele não paga. Dúvidas? Temos também um outro adicional que pode ser as gratificações. Enquanto as gorjetas quem paga é o cliente, as gratificações quem paga é o patrão. Então, assim, as gratificações elas são pagas também pelo desempenho do funcionário. Então, o funcionário fez um bom trabalho, o patrão vai lá e dá uma gratificação para ele. Por exemplo, um bom cozinheiro em um restaurante pode receber uma gratificação. Essa gratificação é que é paga pelo patrão. Então, neste caso, elas fazem parte do salário do funcionário. Mas só se elas não forem pagas, só se elas forem registradas em contrato. For uma coisa já registrada. Se elas for só uma coisa, hoje o cozinheiro cozinhou bem e tal, recebemos, vou dar uma gorjeta para ele hoje.
Então, nesse caso, ela não vai fazer parte do salário. Mas aquela gorjeta que é registrada, que tem um acordo coletivo, ou mesmo um contrato, são ajustadas em contrato de trabalho, aí sim elas vão integrar o salário, vão fazer parte do salário do funcionário. Temos também o 13º. O 13º salário é pago entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano. Então, é o valor de um salário do funcionário que é pago ao funcionário naquela ocasião. Então, o funcionário ele pode receber esse valor em dezembro. Normalmente ele recebe esse valor em dezembro, mas ele também pode receber a, metade do valor, ou seja, metade desse valor, a primeira parcela, por ocasião das férias. Só que daí o empregado tem que solicitar se ele quer esse valor por ocasião das férias. Ok? Se ele não solicitar até o dia 31 de janeiro do ano, daquele ano, ele não vai poder pedir esse adiantamento. Ele pode até pedir depois, só que daí quem vai decidir se vai dar ou não é o empregador, é o patrão. O valor do 13º, ele sempre corresponde a 1/12 do que o trabalhador recebeu no ano, por mês. Então, se o trabalhador entrou no primeiro, o trabalhador já estava trabalhando em janeiro, entrou no início do ano, ele vai receber sempre um salário. Agora, se o trabalhador entrou, por exemplo, em fevereiro, aí a cada mês ele vai contar 1/12. Vai pegar o salário dele, dividir por 12, e o valor do 13º dele vai ser uma parte desses 12. Ok? Até completar o final do ano. Então, o trabalhador que entrou em fevereiro, ele vai ter 11/12. Se ele entrou em julho, ele vai ter 6/12, ou seja, nesse caso seria metade de um salário. Alguma dúvida até agora? Temos também o salário família. Salário família é um valor que é pago para o funcionário, mas ele é pago pelo patrão, mas não é o patrão que realmente desembolsa. Ele é um valor que o patrão entrega ao funcionário, mas ele é pago pelo INSS. Como é que isso ocorre? Aquela pessoa que tem um filho menor de 14 anos, ou que seja inválido, e tem uma remuneração menor com a tabela que é dada pelo INSS, ele tem valor tem direito a esse salário família. Esse salário família, o patrão paga para o funcionário e depois ele pede a restituição para o INSS. Como é que vai ocorrer essa restituição? O patrão ele tem que entregar valores, ele tem que pagar impostos no INSS. Quando ele paga esse salário família, esse valor que é do salário família é descontado desses impostos. E o último tópico da nossa aula é a licença maternidade. A licença maternidade ela é paga para aquela mulher que está grávida e vai ter um filho. E após ter o filho também, para as mães. Então, ela pode ser paga, ela vai ser paga por um valor de 120 dias, não são 4 meses, viu? São 120 dias. E ela pode pedir, a mãe pode pedir para a licença maternidade e parar de trabalhar 22 dias antes do parto e ficar os outros 90 dias após. E ela vai ter direito a uma remuneração que vai ser devida pelo que é o INSS que vai pagar. Mas assim como o salário família, o INSS vai pagar, mas se essa pessoa, essa mãe, trabalha em uma empresa, aí ela vai receber esse valor da empresa. Então,
Quem trabalha no departamento de RH tem que colocar esse auxílio maternidade no lerite, entregar o valor e o lerite para a mãe. Depois, vai pegar os documentos comprobatórios desse pagamento e mandar para o INSS descontar esse valor da licença maternidade dos impostos, dos tributos que ia pagar para o INSS. Alguém tem alguma dúvida na aula de hoje? Ok, então aqui tem um vídeo. Depois é interessante vocês deem uma olhada nesse vídeo. Fala sobre a licença maternidade. E lembrando que nós temos as atividades para vocês realizarem, tá? Então vocês vão ter aqui uma tarefa, que é para você que já está no AVA, e tem um questionário para vocês fazerem no AVA também, que são as tarefas de percurso. É muito interessante que vocês façam as tarefas, porque muita gente acaba não conseguindo ter êxito na realização da, da disciplina, não consegue ser aprovado na disciplina porque não realizou essas atividades, tá? Então, façam essas atividades, que elas vão ser muito importantes para a aprovação de vocês e também para que eu possa saber onde é que vocês estão encontrando dificuldade na disciplina, ok? Se ninguém tem nenhuma dúvida, a gente pode terminar a aula de hoje. Ok, então, vocês... Gabriele, quer falar? Não, professor, eu só ia falar que eu entrei atrasada, entrei 20 minutos depois da aula. Aí eu queria comunicar que só entrei atrasado porque deu uma queda de internet aqui em casa, tá bom? Mas Tudo tudo que bem. o senhor explicou a partir do slide 9, consegui entender bem, tá Tá bom? ok. Tá Obrigada. ok. Gabriela, essa aula depois eu vou disponibilizar ela no YouTube e colocar o link no avatar. Aí você pode assistir o início dela, ok? Ok, ok. Então, bom dia a todos e até segunda-feira que vem. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo pelo AVA ou pelo grupo da disciplina, ok? Ok, professor, obrigada. Tchau, tchau.